Eminence in Shadow certamente é um dos melhores animes isekai que chegou ao mercado nos últimos anos. Por mais que a história tenha um ar mais único e diferente, ela ainda lembra muito, mas muito mesmo, o anime de Overlord. Seja comparando o Shadow ao Ainz, a Shadow Garden com Nazarick, ou até mesmo o rumo que as histórias tomam. Porque Eminence Shadow e Overlord são histórias muito parecidas no final das contas, muito mais do que a maioria das pessoas pensam. Ao ponto da Kadokawa, produtora de ambos os animes, ter criado um crossover entre os spin-offs das duas séries. Então se ajeita, porque nesse vídeo você vai entender melhor a ligação bizarra que essas duas obras acabam tendo, todas as novidades a respeito desse episódio crossover que eles acabaram ganhando, e também o como isso pode afetar tanto o anime de Overlord como o anime de Eminence e até mesmo o anime de Isekai Quartet. Não existem muitos outros animes que conseguem transmitir o mesmo tipo de experiência que Overlord, mas ainda existem alguns poucos que conseguem chegar perto disso. Dentre eles, o que chegava mais perto era o anime de Slime. Slime e Overlord têm propostas muito parecidas. Afinal, ambos contam com protagonistas muito fortes, muito overpower, que constroem uma espécie de nação ali. Tem vários servos malucos e muito carismáticos, que idolatram eles do fundo do coração e que vão expandindo o seu território e a sua influência à medida em que eles vão ficando mais fortes. Então veja que ambas as histórias escalam de maneira muito similar em questões políticas, econômicas, sociais, dentre outras. Tudo isso enquanto eles vão nos mostrando gradualmente ambos os mundos fantásticos de maneira muito interessante, já que tem muito mais detalhamento e profundidade do que o normal. Porém, existem algumas diferenças entre essas duas obras que as tornam bem únicas e bem distintas uma da outra. Veja, Isekai é premissa, e toda e qualquer premissa Isekai vem acompanhada com algum tipo de conveniência de roteiro pro protagonista, que faz com que a vida deles mude drasticamente. Mas não me leve a mal, isso não é algo necessariamente bom ou ruim, até porque isso tende a mudar bastante de história para história. No caso de Slime, o Rimuru ganhou um novo corpo, E um corpo muito conveniente, por sinal. além de ter renascido sozinho em um lugar super favorável, e a partir dali que a história começou a se desenvolver com ele construindo Tempest. Já em Overlord, o Ainz teve a sua consciência transferida para o avatar super forte do jogo que ele jogava, e esse avatar foi enviado para outro mundo junto com a sua guilda muito apelona e todos os servos que tinham nela. Com isso posto, já dá pra gente perceber as diferenças nítidas que tem entre as duas histórias. Porém, a principal delas que torna a narrativa de Overlord muito mais interessante do ponto de vista de comédia do que a gente vê em Tensura, em Slime. Apesar do Rimuru ter muito mais vantagens que o Ainz, ser mais overpower que o Ainz de forma geral, o nosso caveirão sinistro recebeu uma espécie de habilidade passiva, que a grosso modo deixou a sorte dele no máximo. Isso faz com que grandes maus entendidos, muito engraçados e dos mais variados, aconteçam o tempo inteiro com relação ao Ainz, sempre favorecendo ele de alguma forma. Algo que é muito difícil de nós vermos no anime de Slime, ao menos não da mesma forma, mas que no fim a gente acabou vendo o tempo inteiro no anime de Eminence in Shadow. O autor de Eminence parece que pegou algumas ideias de Overlord e levou para outro patamar muito louco, já que, além do Cid ter sido reencarnado como um dos protagonistas mais apelões que eu já vi em obras de fantasia isekai, e olha que eu já vi muita história desse tipo, ele também ganhou uma espécie de habilidade passiva de super sorte, que funciona de maneira muito similar à da do Ainz, e gera grandes maus entendidos muito engraçados. Claro, existem diferenças gritantes entre as personalidades dos protagonistas, só que no fim do dia, ambos são pessoas cringe, que fingem ser líderes muito mais inteligentes e capacitados do que eles realmente são, mas que por uma série de coincidências e de mal entendidos, acabam entregando um resultado que sempre condiz ou até supera as expectativas dos servos que eles têm. E para quem ainda não conhece o Cid, porque só viu Overlord, Eminence in Shadow acompanha a pluralidade vivida pelo Minoru Kageno, após reencarnar como alguém ultra overpower no mundo de fantasia medieval. Esse brother sofre com Chunibyo agudo, ou seja, ele não consegue distinguir com clareza o que é fantasia do que é realidade. Então ele começa a interpretar uns personagens muito loucos que ele acaba criando, simplesmente porque ele acha divertido fazer isso. E em meio a seus muitos delírios, ele interpreta personagens que vão desde um rapaz ordinário e fraco, como o Cid Kageno, até super-heróis e antagonistas, como o elegante matador de bandidos e o John Smith. Gente, olha os nomes. Não dá pra levar a sério, entendeu? Mas levam, na história levam, porque parece ser sério mesmo.
Por conta disso, esse comportamento é deveras interessante, pois o Cid fica mudando o papel que ele desempenha com frequência ao longo da história, e novas personas vão sendo criadas nesse processo, uma mais maluca que a outra, apesar de que a principal persona que ele criou para contrastar com a do Cid Kageno, É o rapaz ordinário que ele veste o tempo inteiro, praticamente. foi justamente a do Shadow, o líder supremo de uma organização secreta muito poderosa e influente conhecida como Shadow Garden, que visa proteger a paz e a ordem nos bastidores, nas sombras, enquanto ele trabalha firmemente para erradicar o culto maligno que está fortemente enraizado nessa sociedade. Então eu acho que já dá pra perceber em que sentido que Eminence in Shadow leva os elementos de Overlord pra um novo level, pra um patamar muito mais bizarro do que era antes. Por conta da Shadow Garden, a obra de Eminence também escala bastante nas questões de política, economia e outras, enquanto o protagonista, apesar de cringe, atua o tempo inteiro igual Ainz, pra manter a posição de líder fodão, B10 e tudo mais. Essas coisas, somado à sorte bizarra que ele tem, fazem do Cid, vulgo Shadow, o líder supremo, onisciente, onipotente e quase que onipresente da Shadow Garden. Mas que, diferentemente do Ainz, fica entediado com a rotina. Então ele não gosta de muita estabilidade no mundo, ele quer se divertir acima de tudo. Portanto, ele ainda causa propositalmente grandes problemas e alterações no mundo de Eminence com as personas aleatórias que ele cria, sejam elas positivas ou negativas. Até porque nessas brincadeiras com as personas que ele cria, ele também acaba mudando radicalmente a vida das pessoas que estão ali no meio, sendo que frequentemente isso acaba destruindo o psicológico desses personagens, incluindo de pessoas que ele realmente gosta, como a Alpha. Então dá pra perceber que, apesar das muitas diferenças, a narrativa de ambos é muito centrada em coisas muito similares que fazem as histórias caminharem para um rumo bem parecido, sem que elas percam um ar de único, de original. Só que apesar dos pesares, a princípio, eu nunca pensei em trazer um vídeo desses pra vocês, porque eu nunca achei que essas duas obras teriam uma ligação direta de fato. Mas acabou acontecendo. No fim, eu acabei me enganando. Eu só espero não ter me enganado do fato de você estar gostando desse vídeo até o momento. E caso você esteja gostando, caso esse vídeo esteja sendo útil para você, não esquece de deixar o like. Cogita se inscrever no canal, não só para não perder mais vídeos sobre esse tipo de anime, mas também sobre vários outros animes que eu abordo de diversas formas diferentes aqui no canal. Mas enfim, agora que eu cumpri meu dever como criador de conteúdo, eu disse que eu estava enganado, porque agora em outubro de 2023, a Kadokawa lançou por meio do seu canal oficial no YouTube o episódio crossover entre Kagejitsu e Overlord Pleiades. É quase um trava-língua. Mas pra quem não conhece, Overlord Pleiades foca no esquadrão das Pleiades 7 de Nazarick, da mesma forma que Kagejitsu dá mais destaque para 7 sombras da Shadow Garden. Ambos são spin-offs levinhos, curtinhos, costumam lançar junto de cada nova temporada, e conta com histórias paralelas baseadas no material original das Light Novels. Ou seja, muito do que eles mostram é canônico e pode ajudar os fãs desses animes a entender melhor algumas coisinhas aqui e ali. Então ambos também acabam indo além de um fanservicezinho mais besta. Agora, quanto a esse crossover recente, bem, a ideia em si foi muito interessante. Em um belo dia de Halloween, o Ainz decidiu ensinar sobre esse maravilhoso evento para as Pleiades. E por coincidência, o Shadow também resolveu explicar a mesma coisa para 7 sombras. Até aí, tudo estava tranquilo. Até que de repente um bug acontece. Bug que inclusive faz o Ainz ter uma espécie de déjà vu. Fica aí o easter egg de Sekai Quartet, pra quem não entendeu a referência. Só que o bug dessa vez fez com que a consciência do Ainz fosse parar no corpo do Cid e vice-versa. O que de cara já gerou cenas muito cômicas ali. E se a gente soma a super sorte dos dois com os maus entendidos que eles geram, mais o fato das Pleiades e das 7 Sombras terem nomes praticamente iguais, vocês já podem imaginar o rumo que a história toma a partir daí. Halloween. Como fã, eu sempre gostei muito de acompanhar esses spin-offs, e esse crossover deixou meu hype lá em cima. Só que tem um probleminha aqui, especialmente porque a gente é do Brasil, e ninguém liga muito pro Brasil. O Brasil não vende tanto assim. Dura realidade essa nossa. Então, infelizmente, nem os dois spin-offs, nem o episódio crossover estão disponíveis na Crunchyroll ou em qualquer outra plataforma oficial de streaming aqui no Brasil. Dá pra ver sim, pelo canal oficial da Kadokawa com legenda automática em inglês. Inclusive, fica a sugestão pra quem souber a língua e quiser ver. Foi isso que eu fiz. Então eu também vou deixar o link da Kadokawa aqui pra quem quiser ver por lá. Porém, se você não sabe inglês, você vai ter que segurar um pouco. Infelizmente,
até que tragam uma tradução pra gente. Espero que tragam um legendado o quanto antes, porque é muito bom. Principalmente Pleiades é sensacional. Os episódios tendem a ser um pouquinho maiores do que os de Kagejitsu, por isso que é um pouquinho melhor. Kagejitsu só tem 2 minutos, mas é muito engraçadinho e te dá uma noção muito melhor da personalidade dos personagens, dentre outras coisas. Tem tudo isso no site oficial da Kadokawa, caso vocês queiram. E não, gente, eu não estou sendo patrocinado para falar da Kadokawa. O canal nem monetizado é ainda, dá um desconto aí. Eu tô falando de fã pra fã. Mas enfim, o mais legal desse crossover foi ter aberto novos horizontes para os animes de Overlord, Eminence in Shadow e até mesmo de Sekai Quartet. Veja, dada a tamanha relação, o fato dos dois serem isekais e a quantidade de semelhança gritante que tem entre essas duas obras, eu não me surpreenderia se eventualmente lançassem um crossover de verdade mesmo, sem o modelinho de Chibi entre elas. É um desejo honesto que eu tenho, não boto muita fé porque custaria caro fazer, dependeria de muitas outras coisas além da produtora. Precisaria ver como é que os autores fariam, quem que escreveria isso aí, se teria permissão das editoras e etc, etc, etc. Mas se saísse, eu tenho certeza que a gente iria pro céu. Seria maravilhoso, mesmo. Porque do modelo de Chibi é bom, eu não me importo, é engraçadinho, é da hora do mesmo jeito. Só que se fosse o anime da maneira como a gente tá acostumado a ver, ia ser incrível. Principalmente se fosse feito pela mesma staff que faz Eminence in Shadow. Agora, sendo pé no chão, sendo realista, é muito provável que esse spin-off crossover receba continuação eventualmente. Eu não vejo motivo para eles não fazerem. Da mesma forma, se Sekai Quartet tiver a terceira temporada, e também não tem motivo para eles não fazerem terceira temporada disso, Eminence Shadow com certeza vai ser o próximo da lista. Lista, no caso, dos animes que são selecionados para fazer parte do elenco de Sekai Quartet. Gente, vocês ainda não viram Isekai Quartet? Dê uma chance, é muito engraçado, é muito bacana. Para quem gosta dessas histórias, é sensacional, sem brincadeira mesmo. Não é porque é em Chibi que é ruim, muito pelo contrário. E não, você também não precisa ver todos os animes para gostar de Sekai Quartet. Mas é óbvio que quanto mais você vê, mais engraçado vai ficar, mais referências você vai conseguir pegar, etc. Só que se você também começar sem assistir nenhum, você também pode gostar. Tem várias piadas que são bem funcionais, independentemente de qualquer conhecimento prévio. Então obrigado, Kadokawa, por esse maravilhoso spin-off. A gente elogia quando precisa e a gente também critica quando precisa. Nesse canal a gente faz da forma mais imparcial possível. Quando não for imparcial, quando tiver bem enviesado, eu vou avisar pra vocês. Vocês podem ficar tranquilos.